E ela foi lá e começou a orar e conversar com Deus e chorar. E falar: Deus, eu quero muito um filho. E se o Senhor me conceder um filho, eu vou dar ele ao Senhor para servi-lo. E aí, lá no templo, tinha um homem, né? Que nós chamamos de sacerdote. E o nome dele era Eli. Eli viu Ana orando lá. E olhou assim e falou: rapaz, essa mulher tá alcoolizada, viu? E começou a falar com Ana, né? Porque ela estava fazendo aquilo, porque ela estava no templo daquele jeito. E Ana começou a falar com ele, dizendo que ela não estava alcoolizada. E sim, que ela estava chorando e conversando com Deus, pedindo algo que ela queria muito, que era um filho. Então, Eli falou para Ana que ela poderia ir em paz, que Deus iria conceder a ela o pedido que ela tanto desejava, que era de ter um filho. E aí, Ana foi para casa, né? Foi em paz para casa, depois de conversar com Deus e escutar Eli. E vocês acreditam que depois de um tempo, Ana realmente ficou grávida? Ficou grávida. Vocês sabem qual é o nome do bebê de Ana? Samuel. Ana ficou grávida de Samuel. E aí, Samuel começou a crescer, né? Cadê Ana? Cadê Samuel? Ana. Olha aí, Samuel. Samuel, o bebê de Ana, cresceu. Olha só o tamanho dele já. A criança está grande, né? E vocês lembram qual foi a promessa que Ana fez a Deus? Muito bem, que daria o filho, né, para servir, né, a Deus, inteiramente a Deus. Então, Ana, lembrando da promessa que ela fez a Deus, ela foi até aonde? O templo com Samuel. Chegando lá, ela encontrou Eli e começou a conversar e lembrou a ele da história dela, né? Que ela era aquela mulher que tinha ido ao templo, que tinha chorado muito e que Deus tinha sim concedido o pedido dela ter um filho. E que esse filho se chamava Samuel e que ele iria servir no templo. Olha só, agora ele teria alguém para ajudar, né, a cuidar das coisas do templo. Então Ana foi embora para casa e Samuel começou a morar com Eli, o sacerdote do templo. Minha gente, teve um dia, né, que já estava ficando de noitinha e chegou a hora de Samuel e de Eli dormir, né? Depois de Samuel ter organizado as coisas do templo, ter ajudado Eli, que era o sacerdote, chegou a hora deles dormir. Então, Eli foi, né, ajeitar Samuel para Samuel dormir. Então, ele também, depois de ajeitar Samuel, foi dormir. Nessa noite, diferente das outras noites, aconteceu algo bem diferente. Enquanto Samuel dormia, ele escutou uma voz o chamando. Samuel, Samuel. Samuel então levantou e pensou que quem estava chamando era Eli. Então ele foi até lá chamar, né, acordar Eli, o sacerdote. Ele então estranhou e perguntou o que estava acontecendo a Samuel. Ele disse que não e pediu para que Samuel voltasse a dormir. Então Samuel voltou a dormir. Pobre de Eli, né? Acordou o bichinho. Mas aconteceu que pela segunda vez Samuel escutou alguém o chamando. Samuel, Samuel. E aí ele levantou novamente e foi até Eli, né? Ele já estava roncando já. E aí ele falou que não estava chamando. E mandou Samuel voltar a dormir pela segunda vez. Pobre de Eli, né, minha gente? Querendo dormir e Samuel não deixa. E vocês acreditam que pela terceira vez ele escutou alguém chamando ele? Samuel, Samuel. E aí, pela terceira vez, ele foi até o sacerdote Eli acordá-lo. E aí, ele falou que não. E foi aí que ele entendeu o que estava acontecendo. Ele percebeu que quem estava chamando Samuel era Deus. Então ele falou para Samuel que da próxima vez que ele escutasse a voz o chamando, ele deveria responder: Fala, Senhor, pois teu servo te ouve. E aí Samuel voltou a dormir.
E pela quarta vez a voz chamou a Samuel. Samuel, Samuel. Mas dessa vez Samuel entendeu que era Deus o chamando e começou a orar e conversar com Deus. Samuel, ele era um profeta de Deus. E Deus se comunicava e dava mensagens a Samuel. Olha só, ele ainda é criança, viu? Samuel, ele começou a servir a Deus muito novo, né? E começou a conversar com Deus também muito novo. Eu queria perguntar a vocês, quem aqui ora em casa? Vocês oram em casa, vocês conversam com Deus que nem Samuel conversava? Pois é. Quando nós conversamos com Deus, vocês sabiam que nós também podemos escutar Deus falando conosco, que nem Samuel escutou? Pois é. Olha que legal. Imagina escutar a Deus e conversar com Ele. Não é incrível? A gente pode ter isso se nós todos os dias, antes de comer, antes de dormir, quando a gente acorda também, conversar com Deus. Que tal todos os dias agora, quando vocês acordarem, antes de comer e antes de dormir, vocês começarem a conversar com Deus? Você faz isso? Pois muito bem. Vamos começar a orar todos os dias agora também para conversar com Deus, tá certo? Você também faz? Muito bem. Agora vamos orar para encerrar a historinha. Quem quer orar? 2 quer orar? Vem os 2 então. Vem, vamos ficar em pé para orar? Samuel, ele também pode ficar em pé para orar. Quer orar? Eita, é 3. Então vamos fazer assim. Como são muitos... Samuel não vai poder orar porque está descalço, tá bom? Aí quem vai orar, já que são muitos, vai ser eu. Tá certo? Dá choque não? Dá choque sim. Então eu vou orar, tá bom? Vamos fechar o olhinho? Botar assim. Vamos orar. Vamos orar. Fecha os olhinhos, fecha os olhinhos. Vai repetir o que eu vou falar, tá bom? Fecha o olho. Papai do céu, muito obrigada por mais um sábado. Que o Senhor fale conosco como falava com Samuel. Que possamos todos os dias conversar contigo, como falamos com nossos amiguinhos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora, vocês vão sentar com o papai e com a mamãe, tá certo? Fecha os olhinhos, fecha os olhinhos. Vai repetir o que eu vou... Provai e vede. História de hoje: Os Embaixadores. Taylor estava no fundo do poço, endividado, depressivo, indo até uma escola para convencer a diretora a dar de brinde às mães dos alunos 2 bonecos de pano. A diretora viu os bonecos, gostou da ideia, mas disse que já tinha em mente o brinde para dar de presente às mães em seu dia. Embora não tenha fechado nenhuma venda com Taylor, ela lhe deu uma boa sugestão de oferecer sandálias personalizadas para o Dia das Mães. Eu saí de lá com aquela ideia na cabeça. Analisei todos os prós e contras do negócio. O problema é que nós precisaríamos, além de comprar as sandálias, fazer uma impressão em cada uma delas. E como se não bastasse, Taylor enfrentaria outro desafio: como sacar as tiras de 1.500 pares de sandálias, ou seja, 6.000 tiras, com a mão? Impossível. Então ele pediu ajuda a Deus e numa das noites teve um sonho. Taylor acordou com uma ideia na cabeça, se levantou imediatamente e passou a desenhar exatamente o que Deus lhe havia mostrado. No dia seguinte, ele levou o desenho para um torneiro mecânico e explicou a sua ideia. O torneiro trabalhou o dia inteiro na fabricação da ferramenta que tiraria mais facilmente as tiras das sandálias. O resultado é que tudo deu certo e durante 4 anos
personalizamos milhares de sandálias. Um dia recebemos uma consulta para produzir uma pequena quantidade de camisetas para atender um cliente novo. Embora não tivéssemos experiência nenhuma em produzir camisetas, nós aceitamos o desafio e fomos atrás de informações e know-how para atender essa pequena demanda de 100 camisetas. A partir daí, investiram em conhecimento para ampliar ainda mais a produção de camisetas para outros clientes. E foi assim que nasceu a iPromove. Com o passar dos anos, a empresa se solidificou no mercado e seus produtos são conhecidos em todo o Brasil. Em 2020, fomos todos surpreendidos pela pandemia. Foi aí que novamente Deus nos iluminou com soluções que nos ajudaram durante a crise do coronavírus. Diante do estoque de tecidos que estava parado na fábrica, eles passaram a confeccionar máscaras de proteção individual durante toda a pandemia. Essa nova frente de produção praticamente evitou um colapso e um agravamento financeiro nas contas da empresa. Ao constatar que nesse período muitos dos irmãos da igreja perderam seus empregos por conta da pandemia, eles abriram um amplo treinamento online para todos os que desejassem se capacitar como profissionais de venda, dando suporte técnico, mentoria, aulas pela internet de como utilizar corretamente as redes sociais e ainda como iniciarem suas atividades por conta própria. Dessa maneira foi lançado o programa de embaixadores da iPromove, que hoje formam um grupo de mais de 100 participantes espalhado por todo o Brasil. Embaixadores, porque além de oferecer um produto de qualidade, eles também acabam por divulgar as mensagens de salvação que estão estampadas nas camisetas. Uma união perfeita do trabalho com a pregação do Evangelho. Eu já sabia algumas coisas, mas o curso veio para que eu pudesse me aperfeiçoar. Taylor e Patrícia estão felizes e agradecidos a Deus porque trabalham há mais de 20 anos com jovens, formando e capacitando líderes que acreditam que o empreendedorismo tem a força necessária para transformar vidas. O objetivo é compartilhar conhecimento, inspirando os jovens a permanecerem firmes na fé e ainda ajudá-los a vencer como empreendedores. O casal de empresários tem a certeza de que tudo isso que está acontecendo é um fruto da decisão que tomaram lá no início de serem fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, e também de se entregarem inteiramente à causa de Deus em qualquer situação. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor,
Jesus, te amo. Tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Oramos em nome de Jesus. Grande Deus, Criador do Universo, Tu és Deus, Senhor, Santo Todo-Poderoso, não há outro igual a Ti, Senhor. Estamos aqui para agradecer, Senhor, as ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado pelos 90% que o Senhor nos der para que a gente possa administrar, que nós somos administrador Teu. Mas o Senhor é dono de tudo, não há nada nessa terra que não seja o Senhor que comande. O Senhor é dono de todos nós. Pois nós estamos aqui dia de sábado, dia de quarta, dia de domingo, em casa, sempre te agradecendo. Porque o Senhor é o único Deus, só o Senhor tem para dar. Em nome de Jesus, todos nós aqui te agradecemos. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Agora chegou o hino das crianças, que fala: louvai-o, louvai-o todas as crianças. Louvai-o toda a igreja também, né? Vamos louvar? Serviu todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Serviu todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Amai-o, amai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Amai-o, amai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai, adorai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai, adorai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Amém. Deus é amor, Deus é vencedor. Vencendo vem Jesus. 441. Voz forte, vamos cantar. Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem cedo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações a de julgar. Todos
grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor de cantar, vencedor em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Amém. Jesus é um vencedor. Nós também somos vencedores, porque seguimos a Jesus. Amém? Então, se somos vencedores, não há o que temer. Temer a quê? Né? Não há o que temer, porque somos vencedores. Hino 214. Não há o que temer. Vamos ficar em pé? E vamos louvar o nosso Deus, esse hino maravilhoso. Não há o que temer. Essa seja a nossa oração a cada dia, amém? Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e fim, só o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Louvado seja Deus. Cante. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. amém. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Oremos. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, como é bom saber, ó Deus, que o Senhor está sempre no controle de nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, em cada detalhe de nossas vidas, o Senhor está cuidando. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que somos totalmente dependentes de Ti.
Obrigado, Senhor, porque temos a certeza em nossos corações, ó Deus, que o Senhor conduz cada um dos nossos passos. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, segurado na nossa mão, até nós chegarmos, Senhor, nas mansões celestiais, para face a face te contemplarmos, te louvarmos e te engrandecermos. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Som, alô. A Bíblia diz: não há o que temer. Mas eu estou com um pouquinho de medo, porque tem um ano que eu cantei nessa igreja, eu acho, não foi, Sandra? Vou ver se eu sei cantar ainda, tá bom, gente? Qualquer coisa, tá perdoado os meus pecados. Vamos lá. Eu quero que você cante comigo, porque essa música ela é repetitiva e vocês vão aprender mesmo que vocês não saibam. Olhem, Deus ele sempre ouve as nossas orações, isso é fato. Ele sabe qual é o momento melhor de nos ouvir. E essa música ela fala justamente do nosso clamor. E eu tenho um clamor na minha vida pelos meus filhos. E quando eu canto essa música, eu tenho a certeza, ouvindo esse versículo, que Deus ele está me ouvindo, porque Ele sempre protege os meus filhos do mal e está poupando a vida dos meus filhos. Então, se você tem um clamor dentro de você, clame. Deus sempre ouvirá o seu clamor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Senhor, a minha voz, eu clamo a Ti. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo a Ti. Cantar, viu, gente? É só isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo a Ti. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo a Ti. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo a Ti. Ouve, Senhor, a minha
Oi. Bom sábado a todos mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor possa reinar em cada coração. Como é bom estarmos aqui na casa de Deus e sentirmos a presença de Deus nesse lugar, né? Hoje, para repartir o pão da vida conosco, está aqui hoje, né, o irmão João Cipriano. Ele é membro da igreja do Cassimiro e ele está aqui hoje para repartir o pão da vida conosco. Eu vou convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós iremos fazer uma oração, pedindo a Deus a orientação sobre o que nós iremos ouvir aqui através do irmão João, que acreditamos não será o irmão João a falar, mas ele será inspirado por Deus para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Curva sua fronte, nesse momento nós iremos orar. Querido Deus, amado Pai, aqui está, Senhor, uma pequena parte do Teu povo na terra. Estamos aqui nessa igreja, no qual instituímos ela como lugar de adoração, casa de oração, a Tua casa aqui na terra, nesse bairro. Nesse dia, Senhor, dia de sábado, nós viemos aqui para Te adorar e estamos fazendo durante toda essa manhã. Nesse momento em especial, nós iremos escutar a Tua palavra através do que o irmão João irá falar para nós. Abre os nossos corações, meu Deus, para que o que o irmão venha a falar seja o que nós precisamos ouvir. Que nós possamos entender o Teu recado e possamos ser alimentados da Tua palavra nessa manhã de sábado. É isso que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. É uma alegria poder compartilhar com você esse momento de adoração que Deus reservou para nós nesta manhã. A minha esperança é que nós temos absoluta certeza, nós temos evidências de sobra de que o Senhor está aqui. O que nós precisamos ter certeza é se o Deus que está aqui não está passando despercebido. Porque pode ser que Deus esteja perto de nós, mas às vezes nós estamos com o pensamento longe. Nós estamos com o pensamento em outro lugar. E eu não vou censurar você por isso, não. É que esse mundo é complicado. Esse mundo é difícil. Esse mundo tem muitos atrativos. E a gente tem muitas preocupações. Mas eu queria pedir a você nessa manhã para fazer um esforço. E precisa ser um esforço mesmo, porque Deus está pronto a fazer a obra que Ele quer fazer em mim e em você. Mas existe alguém que está tripudiando nisso, alguém que está lucrando com isso, alguém que desde que o mundo existe tem trabalhado contra nós. Mas eu louvo a Deus, porque Ele tem trabalhado em nós, tem trabalhado por nós e tem trabalhado através de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 14 do livro de João.
João capítulo 14. Quando a gente não está acostumado a manusear a Bíblia, quando a gente abre primeira vez, as letras aparecem todas embaralhadas. Então eu queria, mais uma vez, convidar você a orar comigo. Mas eu quero te dar 30 segundinhos para que você entre na presença de Deus. É Ele que vai falar e não eu. Eu sou apenas o eco da sua voz. Oremos. Bendito Deus, que habitas na imensidão dos céus. Seja louvado o teu nome, Senhor, hoje, sempre e eternamente. Que todo o nosso ser te louve, que todo ser que respira louve ao Senhor. Senhor, eu sei, nós sabemos que o lugar em que estamos pisando é um lugar santo. Por isso nós vamos entrar na presença do Deus Altíssimo para ouvir a sua voz. E nós precisamos depor as nossas sandálias. Nós precisamos entrar na tua presença com fervor. Nós queremos entrar na tua presença com espírito de louvor. O assunto que nós vamos conversar sobre nessa manhã é um assunto denso. E é um assunto, infelizmente, da preferência do inimigo das almas. Por isso nós precisamos da unção do teu Santo e bom Espírito sobre nossos ouvidos. Da unção do teu Santo e bom Espírito em nossos corações. Nós queremos estar preparados para te ouvir. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. João 14 começa dizendo o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Bendito seja o nome do Senhor. Certamente você já ouviu dizer que o céu é um lugar preparado para pessoas
preparadas. Certamente você ouviu isso de alguém em algum lugar. A minha Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu creio nisso. Eu creio mais do que isso. Eu creio que se você está aqui e não em outro lugar, é porque o Espírito Santo há muito tempo vem fazendo uma obra na sua vida. Às vezes as pessoas acham complicado saber se o Espírito Santo está ou não operando em nós. E o fato de você estar aqui nessa manhã é uma evidência de que o Espírito Santo trabalha, de que o Espírito Santo age, de que o Espírito Santo opera. E como nós estávamos dizendo, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Deus fez o homem como um ente moral livre, e isso traz alguns desdobramentos. Há quem diga, e eu concordo com isso, que Deus correu um risco quando fez o homem. Porque quando Deus fez as coisas, os animais, as outras coisas, Ele apenas deu uma ordem. O salmista diz, Ele falou e tudo se fez. Mas quando se tratou de fazer o homem, Ele não fez sozinho. Ele convocou a Trindade para fazê-lo. E Ele não fez o homem como Ele fez as outras coisas. Ele disse, eu vou fazer o homem diferente. A minha imagem e a minha semelhança. Na verdade, Ele não usa o pronome na primeira pessoa. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Havia pessoas ali perto dele. E a nossa semelhança. E uma das coisas que são peculiares na natureza de Deus é a liberdade. O salmista diz, tudo que quis o Senhor fez. E pronto. Tudo que Ele fez foi da vontade dEle, porque nosso Deus é um Deus forte, grande, poderoso e livre. E Ele colocou também essa liberdade no coração do homem. E é aí que está o risco. O problema não é você ter liberdade. O problema é você saber o que é que faz com ela. Porque tem gente que é livre, mas não sabe aproveitar esse dom. E eu estou falando daqueles que estão lá fora, e estou falando daqueles que estão aqui dentro. A liberdade é o melhor dom que Deus poderia nos dar. Mas é preciso saber o que é que a gente faz com ela. Deus fez o homem como um ente moral livre, emocionalmente livre, fisicamente livre. Tanto é que essa bandeira da liberdade é a bandeira que os homens mais defendem, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus criou o homem para ser física, moral, emocional, espiritualmente livre, por que é que eu preciso me submeter a uma lei? A lei não engessa a gente? A lei não condiciona a gente? A lei não impõe limites? Até ali irás e dali não passarás.
Esse é o espírito da lei. Porque é que eu preciso me submeter a uma lei, se a lei restringe, limita a minha liberdade? E o meu trabalho nessa manhã é dar essa resposta para você. E eu dou graças a Deus porque essa obra não é minha, essa obra é dele. Afinal de contas, foi ele quem lhe fez, como a mim. E foi ele quem correu o risco de fazer de você uma pessoa livre. A gente leu aqui em João 14 uma discussão sobre o caminho. Quando Jesus diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí aparece Tomé, sempre Tomé, dizendo: o senhor está enganado. Nós não sabemos nada disso. Nós nem sabemos o caminho e muito menos para onde é que o senhor está indo. Então Jesus mostra com clareza para Tomé o que é que ele está querendo dizer. Então ele diz a Tomé: eu sou o caminho. Isso deve ter ficado claro na cabeça de Tomé, que era a mesma coisa que ele chegar para Tomé e dizer assim: tá bom, venha comigo. E quem anda com Jesus não se assombra. Quem anda com Jesus não se perde. Quem anda com Jesus chega ao destino previsto. E Tomé, a despeito de suas incertezas, a despeito de suas dúvidas, Tomé disse: eu vou. E eu queria fazer um apelo para você nessa manhã. Não importa para o que Deus tenha lhe chamado. Não importa que caminho Deus está mostrando para você. Vai com Ele, para onde Ele lhe chamar. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Faz 20 anos que eu fiz essa opção. E até hoje, Ele tem sido fiel. Essa palavra lei no hebraico significa exatamente caminho. Quando você ouve falar lei, você está ao mesmo tempo ouvindo a palavra caminho. Quando Jesus está dizendo eu sou o caminho, Ele está dizendo eu sou a lei, eu sou a instrução. Vai por mim, escuta o que eu estou lhe dizendo, anda comigo. Ele disse isso para alguns personagens da Bíblia: anda comigo, vai comigo que vai dar certo. É por isso que toda vez que Jesus convidava alguém, e que Jesus um dia te convidou, talvez não com as mesmas palavras, mas pelo insuflar do Espírito Santo na sua vida, Ele estava dizendo: segue-me. Essa foi a grande dificuldade do jovem rico, é não ter entendido isso. Quando ele disse: deixe tudo que você tem e venha comigo. Dá isso para... tem gente mais necessitada do que eu, do que você. Deixe isso aí, venha comigo, vem e segue-me. O que é que Jesus quer dizer quando Ele diz venha comigo? O que é que Jesus ele quer dizer quando Ele fala segue-me? Ele está querendo dizer que você, eu, nós, precisamos pensar como Ele pensa e agir como Ele age. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele dizia: Christianus alter Christus. Isso não... Ele estava querendo dizer: o cristão é um outro Cristo.
Por isso, quando Jesus diz segue-me, Ele está dizendo seja aquilo que você não tem conseguido ser. Seja minha imagem, seja minha semelhança, seja aquilo que eu sou, seja como eu sou. A imagem e a semelhança de Deus. Deus morreu por isso. Deus morreu para que você se torne a imagem e semelhança dele. E é isso que Jesus diz quando ele fala segue-me. Eu queria que você desse um passeio pela sua Bíblia agora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Atos capítulo 9. No verso 2. Atos 9 é aquela história da conversão de São Paulo. E no capítulo 9, verso 2, ele diz assim: eu estou com uma tradução diferente, a Nova Almeida atualizada. No verso 2 do capítulo 9, ele diz assim: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram de onde, irmãos? Você percebe? O movimento cristão começou com esse nome. O movimento cristão começou com a palavra caminho, que é a mesma coisa que lei. No mesmo livro de Atos 24, verso 14, está escrito assim: também dentro do mesmo contexto do testemunho de Saulo de Tarso. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam o quê? Seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com o quê? Com a lei e os escritos dos profetas. A Bíblia que esses meninos liam não tinha o Novo Testamento. A Bíblia que esses meninos liam só tinha a lei, os salmos e os profetas, sendo a lei o Pentateuco, né? A Torá, que também significa lei, e os profetas, aqueles que pregaram até 400 anos antes da volta de Cristo. Então você vai me perguntar o seguinte: para que serve a lei? Qual é o propósito da lei? Qual é o objetivo da lei? Por que Deus nos deu a lei? Eu não sei quantos de vocês leem a meditação matinal, ou pela internet, ou pelo livro físico. Meditação matinal desse ano traz na página 158. Ela foi escrita por um rapaz versado em Sagradas Escrituras, e que eu tive a alegria de fazer um treinamento com ele aí no passado remoto, quando eu comecei logo na igreja. Olha o que ele diz, escuta o que ele diz. Nós, quando nascemos, não tivemos a liberdade de escolher qual caminho queríamos trilhar.
Você vê como é complicado você fazer a vontade de Deus? É aquilo que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, eu vou e faço. O texto continua: nem nossos pais puderam escolher para nós. A escolha foi feita pelo primeiro homem, Adão, e ele escolheu sair do caminho do bem, e andar na estrada do mal. E ele termina dizendo: assim, todos nós, descendentes dele, nascemos no caminho que conduz à morte. Todos nós. O que é que, em resumo, ele está querendo dizer? O propósito da lei é me preservar da autodestruição. Você sabe o que é isso? O propósito da lei é evitar que você cometa suicídio espiritual. É isso que ele está dizendo. Porque nós somos tão tapados, nós somos tão perdidos, nós somos tão desorientados, que fazemos coisas para o nosso próprio prejuízo. Isso é uma heresia ou é uma realidade? Você sabe quando foi que você deixou de fazer besteira? Depois que o Espírito de Deus lhe alcançou. Diga amém. Quando ele lhe alcançou, você foi ficando sábio. Você pode ver isso lá na carta de Tito, na carta de Paulo a Tito, eu não vou ler, você lê depois, mas é lá que tem essa explicação direitinho. Você pode ver isso lá no Salmo 40, quando ele diz: esperei confiantemente no Senhor, ele me tirou de um poço de perdição, firmou meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Que bênção, né? Você pode ver isso também lá em Gálatas 5, 19 a 22. Ele mostra quem você era e quem você é agora. Então foi a partir desse encontro pessoal com Deus que você começou a andar de maneira mais equilibrada, mais sensata, mais justa. Ainda anda caxengando, né? Feito Mefibosete. Ainda anda tropeçando aqui e ali, mas de vez em quando o Espírito Santo fala para você e diz: olha, não é desse jeito. O Espírito Santo chega para você e fala, como pela boca de Isaías: este é o caminho, ande por ele. O Espírito Santo chega para você e diz: há um caminho reto, que ninguém erra, nem os dois. Então errar esse caminho é estar de doido para lá. Só erra quem quer, porque não falta abundância de luz na vida do crente. Esse livro que eu tenho na mão, fala sobre psiquiatria, mas ele não foi escrito por qualquer pessoa. Ele é uma publicação da casa. O título dele é Simples Demais, um modelo bíblico para a cura da mente. Olha o que ele escreveu. Olha o que ele escreveu. Os psiquiatras reconhecem o aspecto egoísta do nosso ser e se referem a ele como egocentrismo. Não é uma característica adquirida, ela é inata, quer dizer, vem de brinde. Como Adão rompeu a confiança em Deus e se tornou egocêntrico, toda a humanidade, a descendência de Adão, nasceu biológica e geneticamente egocêntrica.
Disse Davi no Salmo 51: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Você já nasce com um vício com essa atração nefasta pelo pecado. Já nasce com um defeito de fabricação. Não é por causa daquele que ele fez. Eu tenho um amigo que ele trabalha numa linha de produção de embalagens. A empresa dele é uma das maiores produtoras de engarrafamentos. O trabalho dele é fazer manutenção das máquinas. Mas ele conta para a gente que às vezes vem um monte de garrafas numa linha de produção. Aí aparece uma que está com defeito. A máquina dá um crack e ela se quebra em 1000 pedacinhos. E vai virar vidro para ser recompostado outra vez. A gente nasce com esse defeito. E é por isso, irmãos, que é tão complicado a gente vencer o pecado. É como diz o profeta: como é que eu vou aprender a fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Dá uma tristeza, né? Dá vontade de você dizer: eu me levo para casa, eu estou deprimido. Que coisa! Agora, tem outro texto nesse livro que eu queria ler para você. Você não se incomoda não, né? Se você se incomodar, é só dizer: irmão, deixa para depois. Ele diz assim: o egoísmo é o elemento destruidor que infecta a mente. O que é egoísmo? Egoísmo é eu pensar em mim mesmo. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Eu não estou preocupado com os outros. E eu não sei se você percebe, toda pessoa contaminada pelo amor de Cristo, ela começa a se preocupar mais com os outros que com ela própria. É por isso que os discípulos não tinham nada. Não tinham casa, não tinham comida, não tinham roupa, e eram expulsos de suas casas e eram felizes. Porque Jesus disse assim: eu tenho um alimento que vocês não têm, e esse alimento é fazer a obra do meu Pai. O egoísmo é o elemento destruidor que infecta a mente. Não estava presente na mente original criada por Deus, mas se tornou um agente infeccioso, um intruso, contaminando nossas faculdades mentais e desestabilizando-lhes a função. O que eu acho bonito é como ele encerra esse texto. Ele diz assim: sem a intervenção e o plano de Deus para curar a mente, a condição da humanidade seria desesperançada. Então, existe esperança, existe salvação. Essa salvação vem do Senhor. Ele vai curar o seu egoísmo, Ele vai curar o interesse que você tem por si mesmo. Ele vai libertar você de tudo isso. Eu preciso mais do que nunca da unção de Deus para mim e para você, para que eu possa lhe explicar o que eu vou lhe explicar agora, porque é uma matéria técnica, científica, ela é conhecida dos psicólogos e dos psiquiatras. Eu vou tentar lhe explicar. Existe na sua cabeça
existe no seu coração 3 instâncias separadas por 3 caixinhas diferentes. Essas caixinhas se chamam o id, o ego e o superego. É como se fosse uma cachoeira derramando em cima de outra. Uma cachoeira maior que vai desaguando numa menor até chegar na outra menor. Eu vou tentar lhe explicar. Como se você tivesse 7 anos. É o seguinte. O id são aqueles desejos, vontades e pulsões primitivas. Tem coisas que às vezes dá vontade de fazer. Tem coisa que você sente vontade de fazer. E por que você não faz? Porque você fica tentando se controlar. Principalmente quando você é jovem. Jovem é um negócio sério. Jovem é como um carro sem freio de ladeira abaixo. O que aparece na frente ele topa. O que mandar fazer ele faz, mesmo que se arrependa depois. Tem gente que diz: eu não me privei de nenhum desejo, porque tudo que ele quer fazer, dá vontade, ele faz. Dá vontade de experimentar bebida, ele experimenta. Dá vontade de experimentar maconha, ele experimenta. Dá vontade de experimentar uma droga mais sofisticada, ele experimenta. Dá vontade de experimentar o crack da vida, ele experimenta. Sem saber das consequências do seu ato. Se o homem tivesse na cabeça somente o id, ele seria um bicho. O que é que um bicho faz quando está acuado? Mesma coisa que você faz quando cutuca o diabo com vara curta. Quando você se expõe a uma coisa que você sabe que é perniciosa, aquilo que Paulo diz: o mal que eu não quero fazer, eu faço. Isso é o id. Eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Como eu já tenho 74 anos, talvez eu não veja isso. A minha esperança é estar vivo para ver Jesus voltar. Eu não sei quanto isso vai me custar, mas essa é a minha esperança. Mas supondo-se que Deus pense, veja: João, quando chegar nesse tempo, eu acho que você vai pirar. Você não vai ter força, você não vai ter segurança, você não vai estar pronto. Vamos fazer o seguinte: dorme, que pelo menos você fica livre disso. Descansa. Depois eu desperto você do sono, quando essa tempestade passar. Esse é o volume do grande conflito. E ele descreve aqui com letras grandes, irmãos, o que pode acontecer e vai acontecer nos tempos do fim. Ele diz assim: abra seus ouvidos. A conscienciosa obediência à palavra de Deus naqueles tempos será considerada rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observe os mandamentos. A afeição será alienada, filhos serão deserdados e expulsos do lar. Cumprir-se-ão literalmente as palavras de Paulo: todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição.
Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, e eu espero que você esteja incluído nesse meio, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Em resumo, o que aconteceu no tempo do nascimento da igreja apostólica vai acontecer nos tempos do fim. Eu não sei se você está preparado para isso. Mas não desista, não vá para casa ainda não. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível. Mas ao ser retirado, preste atenção nesse texto, ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. A igreja existe, como disse a lição dessa manhã, para nos preparar para esse tempo. Você está aqui para isso, para aprender como se prevenir de tudo isso. Depois do ego, vem outra gavetinha chamada superego. O que é o superego? Ele funciona como conselheiro, de acordo com os valores morais adquiridos. Você tem uma boa família, você tem bons amigos. Não estou falando de crente, estou falando de gente que está lá fora. Você já ouviu falar de pessoas que não eram crentes, mas que viviam como crente? Fulano parece que é crente, não é? E vai assim, rejeitando as coisas ruins. Mas como ele ainda não conhece Jesus, ele vai sendo conduzido por princípios morais. Mas, irmão, princípios morais não são suficientes. Você precisa de mais. Princípios morais é uma coisa da cultura. Aí quando o mundo disser, está certo desse jeito, você vai aceitar, você vai estar de acordo com a maioria. E errar com a maioria não é acertar. Então o que é que vem depois? Nós temos o id, nós temos o ego e nós temos o superego. Esse superego funciona como conselheiro de acordo com valores morais adquiridos. O ego regula os impulsos do id. Ele diz, rapaz, eu não vou fazer isso não, porque isso vai ser muito ruim. Então vamos terminar essa parte dizendo o seguinte, eu prometo a você que daqui a pouquinho a gente termina essa mensagem. Somente aqueles que são espirituais e revelam os frutos do Espírito Santo, deixa eu ler de novo para você. Somente aqueles que são espirituais e revelam os frutos do Espírito Santo é que podem obedecer à lei. Em outras palavras, se Deus ainda não transformou seu coração de pedra num coração de carne, você vai achar que a lei é uma complicação para a sua vida. Mas se Deus já colocou dentro de você um coração de carne, se Ele já lhe emprestou sensibilidade, você vai dizer, Senhor, como eu amo a Tua lei. Porque você vai começar a sentir que a lei é santa, que a lei é boa, que vale a pena viver de acordo com a lei. Então eu queria lhe mostrar uma coisa simples agora. Como é que a gente pode resumir a lei? Alguém nessa igreja tem um exemplar da Bíblia viva? Não. Que pena.
A Bíblia Viva explica isso de uma maneira tão bonita, mas era tanta coisa para trazer que eu acabei me desapercebendo. Abre, irmão, por favor. Abre Romanos 13 na Bíblia Viva. Agora eu queria falar para você de Marcos 12, de 28 a 31. Acompanha comigo. Marcos 12, de 28 a 31. Diz assim, 12, 28, olha o que ele diz aqui. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora lê comigo. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a seu entendimento e com toda a sua força. E ele diz no verso 31, o segundo mandamento é fácil, é a mesma coisa. Ele diz, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele diz que não há outro mandamento maior do que estes. O que é que Deus está dizendo nessa frase? Eu preciso dizer para você, vou dizer para você maneira de falar, porque eu sei que você sabe, que Jesus não está sendo original quando ele leu isso aqui. Ele aprendeu isso quando era menino. Esse texto no hebraico se chama Shema, que significa ouve, presta atenção. O Senhor nosso Deus é o único Deus, não há outro fora dele. E ele começa a explicar uma coisa em 2 versos: que você ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e que você ame as outras pessoas como a si mesmo. Mas eu vejo nisso aí o símbolo da cruz, a verticalidade. Ame ao Senhor. A horizontalidade, ame os outros, porque se você não amar a Deus, você não vai conseguir amar mais ninguém nesse mundo. Por isso que conhecer Deus é tão importante, porque é muito difícil a gente amar quem não conhece. É complicado você adorar quem você não conhece. Você pode até falar do nome de Deus, como aquele pessoal que disse, olha, em nome de Paulo, em nome de Jesus, eu ordeno, retira-se deste homem. E o demônio riu e disse, Paulo, eu sei quem é, não é? Jesus eu sei, mas você é quem? Por isso que aqui ele está dizendo, ame a Deus e ame ao próximo. Se você pegar as tábuas da lei, você vai ver que ela tem 2 tábuas. A primeira, que tem 4 mandamentos, se refere ao amor a Deus. E a outra, que tem 6 mandamentos, se refere ao amor ao próximo. Então, qual é a síntese da lei? 4 letrinhas. Amor. Vamos adiante. Irmão, Romanos 13, verso 8, na Bíblia Viva. Você percebe que fazer a vontade de Deus, seguir a lei de Deus, não é nada, não é bicho de 7 cabeças. Você só precisa amar. Aí você diz aí na sua cabeça, o irmão disse que só precisa amar, até parece fácil, né? Até parece uma coisa simples. E eu só estou dizendo que você precisa amar. Se você for ter uma conversa com Jesus, ele vai dizer, ame quem maltrata você, ore por quem persegue você. Não é tão complicado isso.
Agora eu queria chamar de novo você para João. João capítulo 14, versos 15 a 17, que diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vocês o conhecem, porque Ele, diz o resto, Ele habita com você e Ele estará com você. Uma perguntinha, que você não precisa me responder. Se alguém lhe perguntar assim: se alguém lhe perguntar assim, você tem certeza, você tem convicção de que o Espírito Santo está com você? Você não precisa me responder isso, responda para você mesmo. Como é que eu posso ter certeza que o Espírito Santo está comigo? E até eu posso dizer, sem muito medo de errar, que o Espírito Santo está com você. Aí você diz: me diga como, me diga por quê. Irmãos, eu vou fazer uma perguntinha aqui, essa pergunta você pode responder. Tem alguém aqui nesta igreja que está dizendo assim, que está com saudade do tempo que não era batizado? Tem alguém aqui dizendo assim: rapaz, se eu pudesse, eu voltaria para aquele tempo? Você entende o que Salomão quer dizer quando fala: nunca diga os tempos antigos é que eram bons, porque isso não é sábio. E não aparece uma criatura para dizer: irmão, se dependesse de mim eu voltava hoje. Por que você não diz isso? Porque só o Espírito Santo pode fazer isso na sua vida. Nada, nem ninguém, e muito menos você, pode fazer isso. Você está aqui, e se você não quer voltar, é porque o Espírito Santo é uma realidade na tua vida. Agora deixa eu te dar um conselho, tirado da Bíblia. Não apague o Espírito. Para onde Ele disser vai, você vá. Quando Ele disser faça, você faça, ainda que isso lhe custe muito. Eu aprendi nos tempos de seminário uma frase de Santo Agostinho. Ele dizia o seguinte: ame e faça o que você quiser. Quando você ama, você não é uma ameaça para ninguém, você não é um perigo para ninguém. Quando você ama, você é feliz. Quando você ama, você está seguro. Quando você ama, você está em paz. Mesmo que alguém se levante contra você e você não seja capaz de responder na mesma moeda, mas você está em paz. Eu queria dizer o seguinte: a frase, o texto de Agostinho, ele diz assim: uma vez por todas foi-te dado somente um breve mandamento. Olha só: ama e faz o que quiseres. No latim está ama et facie quod vis. Ame e você está livre para fazer o que você quiser. Se te calas, cala-te movido pelo amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor. Dessa raiz
não pode sair senão o bem. Dessa raiz do amor não pode sair senão o bem. Eu me lembro de um estudo que eu ouvi do pastor Bulhão sobre disciplina. Disciplina que a gente lê aqui para remover o irmão. E o pastor Bulhão disse o seguinte: irmão, vou te dizer uma coisa. Se você não ama a pessoa, você também não pode levantar sua mão para discipliná-la. Porque isso não é disciplina, isso é vingança. Tanto é que o primeiro trabalho da igreja, quando alguém é removido, é ir atrás da pessoa, é procurar a pessoa. Eu me lembro que, eu acho que o irmão Dionis é desse tempo. O irmão Dionis não é tão velho, mas é desse tempo. O irmão certamente já foi para alguns treinamentos no antigo ENA. Talvez alguns de vocês aqui tenham. A primeira vez que eu fui ao ENA, eu fiquei impressionado com uma coisa. Os treinamentos eram no período que chovia, fazia frio, é um negócio sério. E ainda tinha gente que fazia o culto da mata, 5 horas da manhã. E no domingo à tarde, eu cheguei assim num lugar e ouvi o irmão dizendo o seguinte: rapaz, eu deixei a mala do meu carro aberta. E agora, quando eu vim olhar, eu cheguei aqui na sexta, e passou a sexta, o sábado, o domingo, o dia todo, a mala, ninguém mexeu em nada. E eu fiquei encantado com aquela reunião. Eram 600 pessoas. 600 pessoas que não fumavam. 600 pessoas que não bebiam. 600 pessoas que não diziam palavrão. 600 pessoas que não disputavam o primeiro lugar. Até os pastores entravam na fila na hora da refeição. E eu sou de uma igreja, fui de uma igreja em que o bispo parecia um Deus. Tinha uma mesa separada só para ele. E essas coisas me impressionaram. Irmãos, eu estou sonhando com um mundo assim, diga amém. Sonhando com esse mundo. Um mundo que a gente não tenha medo. Agora eu quero terminar lendo 2 versos da Bíblia para você, que é a chave, o segredo para você andar na presença do Senhor. 2 versinhos. O primeiro está em 1 João. Prometo a você que agora é verdade. 1 João capítulo 3, verso 14. O problema está sendo achar aqui 1 João. Capítulo 3, verso 14. Diz assim: 3,14. Se você quiser, pode ler comigo. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Não é chato isso? Então você se pergunta aí: será que eu já amo o suficiente? Ou será que eu sou um morto-vivo? Esse é o diagnóstico. Agora eu vou te passar o segredo da vida. Lucas 11. Lucas capítulo 11. Verso 13. O verso 13 é a finalização de uma parábola.
quando Jesus encoraja as pessoas a orar. Eu só quero ler o verso 13, porque a hora já vai adiantada. Diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, lê você só, dará o que, irmãos? Então, para você ter o Espírito Santo, precisa o que mesmo? Só. Agora deixa eu fazer uma perguntinha e com ela eu termino. Quantas vezes você já dobrou os joelhos e colocou na sua oração: Senhor, me batiza hoje com o batismo do Espírito Santo? Eu não sei quantas vezes você disse. Fala comigo assim: Senhor, me batiza hoje com o batismo do Espírito Santo. Não, assim não. Tudo junto. Senhor, me batiza hoje com o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Peça isso todo dia, porque o batismo do Espírito Santo só serve por um dia. O que eu faço agora? Eu oro. Que cada segundo da nossa vida possamos ser totalmente dependentes do Espírito Santo. destruir, amém. Pertenço a ti, fui comprado a preço de sangue, resgate eterno, restauração. E agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador. Ele me amou primeiro
posso crer. Querido Pai, seja louvado o Teu nome. Obrigado porque nessa manhã o Senhor visitou o Seu povo. Dá-nos a Tua paz, nos guarda para o Teu reino, nos batiza com o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós agradecemos a todos a presença de estarmos aqui nesse lugar para adorar a Deus juntos, como irmãos. Que você possa ter entendido o recado do Senhor nessa manhã de sábado e que possa aquecer o seu coração o amor do Senhor na sua vida. E o desejo de ser dependente do poder de Deus, do Espírito de Deus em nossas vidas, como corpo, como igreja, para que nós possamos cumprir a missão que nos foi designada para nós nesses últimos dias. O irmão João estará à porta, cumprimentando a todo mundo. Os diáconos estarão ordenando as saídas. Portanto, não precisa se levantar agora, vai chegar a sua vez. Vamos sair de forma organizada. Lembrando que hoje, à tarde, teremos culto jovem. Então, se faça presente. Continue adorando a Deus aqui, na parte da tarde, nessa igreja. Que o Senhor possa levar todos em paz, na companhia do Espírito, em nome de Jesus.